E aí, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a função Query no Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a fazer relatório entre datas, considerando também 3 critérios de texto. Neste exemplo, se eu alterar o intervalo de datas, automaticamente é ajustado o cálculo do relatório. E eu posso considerar ainda 3 critérios de texto como filtro para o meu relatório. E os totais são exibidos em 2 gráficos de cartão. Beleza, pessoal? Entendido o propósito do nosso vídeo, então vamos para outra planilha fazer as funções. Primeiro, eu vou aumentar o zoom da página para facilitar a visualização. No meu exemplo, eu quero inserir a tabela do relatório a partir da célula B6. Célula B6 selecionada, igual função Query. Seleciona a função e a primeira informação que nós precisamos passar para a função é qual a área com dados. No meu exemplo, os dados constam na aba Dados da minha planilha. Então, preciso selecionar toda a área com dados. No meu exemplo, vai da coluna B até a coluna K. Voltando no relatório, ponto e vírgula, e depois do ponto e vírgula, preciso abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vamos inserir o código de consulta, iniciando pelo comando select. Select, e aí precisamos informar qual a coluna que nós vamos considerar no relatório. No meu exemplo, eu quero fazer um relatório referente aos produtos, e os produtos constam na coluna D da minha base de dados. Voltando na fórmula, depois do select, coluna D, vírgula, e o comando sum para fazer uma soma. Abro e fecho parênteses, e qual a coluna que eu quero somar? Eu quero uma soma de quantidade, e a quantidade consta na coluna E. Então, dentro do parênteses, coluna E, vírgula, e eu quero também uma sum, que é soma, abro e fecho parênteses, do valor total, que é a coluna G da minha base de dados. Então, dentro do parênteses, próxima coluna a ser somada, coluna G. Depois do parênteses do sum, começa os critérios. Where, que quer dizer onde, e aí nós vamos colocar o seguinte: onde na coluna D, no meu exemplo, que é a coluna base para o relatório de produtos, eu quero que seja diferente de vazio. Então, where D is not null. Desta forma, eu não vou ter problemas com as linhas vazias. Depois do null, and, que quer dizer e aí vem o primeiro critério. Nós podemos, pessoal, fazer isso aqui também, ó, aumentar essa área de digitação da fórmula. Depois do end, primeira coluna critério. No meu exemplo, vai ser o cliente, que consta na coluna H. Depois do end, coluna H. Contains, ou seja, e na coluna H contém, abre e fecha aspas simples.
E dentro da aspas simples, precisa abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, e-comercial e a célula onde vai constar o primeiro critério de texto. No meu exemplo, o critério cliente consta na célula B2. Célula selecionada, mais um E comercial. Ok. Depois da aspas simples e antes da última aspas duplas, mais um AND, ou seja, mais um critério. E o meu segundo critério é o vendedor, que consta na coluna I. Voltando na fórmula, depois do AND, coluna I, e agora vocês podem copiar essa palavra, contains. Depois da coluna I, contains, abre e fecha aspas simples, dentro da aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, e-comercial, e seleciona a célula critério. No meu exemplo, célula C2. E mais um E comercial. Beleza, galera? Já colocamos 2 critérios. Depois da aspas simples e antes da última aspas duplas, mais um critério. Então, mais um AND. No meu exemplo, próxima coluna critério é o estado, que consta na coluna J. Voltando na fórmula, depois do AND, coluna J e contains. Novamente, abre e fecha aspas simples. Dentro da aspas simples, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, e-comercial, tecla Shift número 7, está ali o e-comercial. E seleciona a célula critério. No meu exemplo, célula D2. E mais um E comercial. Por enquanto, nós colocamos os critérios de texto. Mas e agora? E a data? Como que vai entrar nessa história o intervalo de data? Então, depois da aspas simples e antes da última aspas duplas, mais um AND, ou seja, mais um critério. AND, e aí vocês vão abrir e fechar parênteses. E dentro do parênteses, nós vamos fazer o seguinte: informar qual a coluna da data. No meu exemplo, a data consta na coluna C. Por precaução, já selecionem a coluna da data, formatar número e coloquem no formato data correto. Voltando na fórmula, dentro do parênteses, coluna da data, que no meu exemplo é coluna C, maior igual, ou seja, a data inicial. Eu vou considerar maior igual à data inicial. Depois do igual, vocês vão colocar date. E depois do date, abre e fecha aspas simples. E dentro da aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar um E comercial e capturar da data inicial o ano. Então, vocês vão digitar a função ano. No meu caso, é ano. Se vocês estiverem utilizando o Google Planilhas em inglês, vai ser year. Então, precisa verificar qual a forma que consta aí no seu Google Planilhas. No meu caso, a função consta como ano. Abri e fechei parênteses e dentro do parênteses preciso selecionar a célula onde vai constar
a data inicial. No meu exemplo, célula C3. Depois do parênteses, mais um E comercial, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, coloca um tracinho, porque para o código SQL, nós precisamos converter a data, exibindo ano, mês e dia, utilizando como caractere separador o tracinho. Depois das aspas duplas do tracinho, mais um E comercial, e agora eu preciso capturar o mês da data inicial. Então, seleciona a célula da data inicial, fecha parênteses, mais um E comercial, abre e fecha aspas duplas, dentro das aspas duplas mais um tracinho, fora das aspas duplas E comercial, e aí nós precisamos do dia da data inicial. No meu exemplo, função dia. Seleciona a célula da data inicial e fecha parênteses. Beleza, galera? Feito essa parte. Mas ainda falta aqui, pessoal, mais um E comercial depois do dia. É preciso assim. Mais um E comercial depois do dia. Mas eu tenho ainda que colocar a data final. Então, depois do parênteses, nós precisamos de mais um AND. AND, abre e fecha parênteses, coluna que contém a data, no meu caso, é a coluna C da base de dados, e aí, para a data final, precisa ser menor ou igual a date, que se refere à data. Abre e fecha aspas simples, e dentro da aspas simples, precisa abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial, e aí precisamos capturar o ano da data final. No meu exemplo, a data final vai estar na célula C4. Fecha o parênteses, E comercial, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, o tracinho, para separar o ano do mês. Então, depois das aspas duplas do tracinho, vocês vão colocar mais um E comercial. E aí, precisamos do mês. Capturar o mês. No meu exemplo, função mês. Célula da data final, fecho parênteses, mais um E comercial, abro e fecho aspas duplas, tracinho dentro das aspas duplas, mais um E comercial e o dia. Preciso capturar o dia da data final. Fecho parênteses e mais um E comercial. Beleza, galera? Vamos com calma, que são muitos detalhes nesta função. Até vou aumentar um pouco a largura dessa parte de digitação da fórmula. Colocamos data inicial e data final. Agora, depois do parênteses, vocês vão colocar group para agrupar. Group by, agrupe por, eu quero um relatório dos produtos que constam na coluna D. Então, o agrupamento vai ser pela coluna D, onde eu tenho os produtos. E também eu quero classificar a minha tabela. Antes disso, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos colocar um ponto e vírgula e especificar a coluna do cabeçalho dos dados. No meu exemplo,
o cabeçalho consta na linha 1. Linha 1, pressionem tecla Enter ou Tab e vamos ver se o nosso relatório já vai estar funcionando. Mas eu preciso colocar um intervalo de data. 11/1/2022. Data final, 30/1/2022. Vamos ver. E olha que show, pessoal. Já está funcionando o nosso relatório. Agora, eu quero o seguinte: ordenar este relatório pela soma de total. Então, seleciona a célula onde consta a função e depois da coluna D, no meu caso, eu vou colocar order by, ordene por, e eu quero que seja ordenado pela sum, que é a soma, abri e fechei parênteses, da coluna G, que é a soma do total. E esta classificação eu quero desk descendente, do maior para o menor. Enter ou Tab, e olha que show! Já está classificado, considerando o total do maior para o menor. Mas eu quero também mudar esse cabeçalho, esse sum quantidade e sum total. Seleciona a célula da função. Pessoal, aqui eu esqueci um detalhe. Vocês podem colocar também ASCII, que é do menor para o maior. No meu caso, vou deixar descendente. Então, desk. Beleza. Prosseguindo, depois do desk, eu quero definir as label. Label, a minha label sum, que é a soma da coluna E. Então, abri e fechei parênteses, coluna E dentro do parênteses. Espaço, abri e fechei aspas simples. E dentro da aspa simples, o cabeçalho que eu desejo. O meu exemplo vai ser QTD. Vamos ver. Preciso apagar isso aqui, senão vai dar ref. E olha que show. Alterei o caption da coluna. Eu preciso também alterar esse sum total. Seleciono a função. Depois da aspa simples do QTD, vocês vão colocar uma vírgula. Precisa ter uma vírgula, senão não dá certo. E nós vamos colocar um rótulo também na sum da coluna G. Coluna G dentro do parênteses. Abre e fecha aspas simples. E dentro da aspa simples, eu vou colocar total RS de valor monetário. Tecla Enter ou Tab. E olha que show. Já exibiu o título que eu defini. Por enquanto, pessoal, tudo certinho. Show de bola. Mas lembra que lá no meu exemplo, eu tenho uma linha com o somatório geral, uma linha para o total. Então, para fazer esta linha do total, precisa fazer uma estrutura desta forma. Coloquem a palavra total em uma célula e a soma de quantidade e valor total precisa ser colocado à direita. Mesma quantidade de colunas da tabela. Na tabela, eu tenho 3 colunas. Então, na linha total, eu preciso também ter 3 colunas. E agora, como que nós vamos fazer esta soma? Também vai ser utilizando a função carry, mas em conjunto com a função soma. Igual soma, e aí dentro da soma, a nossa função carry. Seleciono a função carry, primeira informação, a área com dados.
Então, vamos lá. Selecionar toda a área com informação. Voltando na aba Relatórios, ponto e vírgula, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai o comando SQL, começando pelo código select. Novamente, select coluna D, que é o nome dos produtos no meu exemplo. Vírgula, sum, de soma, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, a coluna a ser somada. Nesta soma, eu quero a quantidade, que consta na coluna E. Então, dentro do parênteses, coluna E. Fora do parênteses, where, que quer dizer onde, a coluna D dos produtos is not null, ou seja, diferente de nulo, que é vazio. And, e o primeiro critério. No meu exemplo, primeira coluna critério é o cliente, coluna H. Depois do and, coluna H contains, abre e fecha aspas simples, dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, e comercial e a célula critério. No meu exemplo, célula B2. E mais um E comercial. Depois da aspas simples, vem o segundo critério de texto. Então, mais um AND, que quer dizer E. E aí, próxima coluna critério, no meu exemplo, coluna I, que é a coluna vendedor. Coluna I, podem copiar a palavra contains, Ctrl+C, Ctrl+V. Abre e fecha aspas simples, dentro da aspas simples, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, E comercial e a célula critério. E mais um E comercial. Depois da aspas simples e antes da última aspas duplas, mais um AND, mais um critério. Próxima coluna critério, estado, que consta na coluna J da minha base de dados. Depois do AND, coluna J, contains, abre e fecha aspas simples e abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, e comercial, e seleciona a célula do terceiro critério. No meu exemplo, célula D2. E mais um E comercial. Por enquanto, pessoal, tudo tranquilo. Mas agora entra o intervalo de datas nesta história. Então, mais um AND, e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, coluna da data, no meu exemplo, a data consta na coluna C. Referenciei a coluna C, dentro do parênteses, maior ou igual, porque eu estou considerando a data inicial. E date, comando date. Abre e fecha aspas simples, dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial, e aí precisamos capturar ano, mês e dia da data inicial. Coloquei um E comercial e agora vou utilizar a função ano. Seleciona a data inicial, fecha parênteses, E comercial e abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, tracinho, fora das aspas duplas do tracinho, mais um E comercial, e aí eu vou capturar
o mês da data inicial. Selecionei a célula, fecho parênteses, e comercial, abre aspas duplas, tracinho, fecha aspas duplas. Mais um e comercial, e aí vem o dia, função dia. Seleciona a data inicial, fecha parênteses, e mais um e comercial. Beleza, galera? Desta forma, já colocamos a data inicial. Para a data final, precisamos de mais um end. End, e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, coluna da data, no meu exemplo, coluna C, mas agora menor igual date, abre e fecha aspas simples, dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, e comercial, função ano, e eu quero capturar o ano da data final, que no meu exemplo consta na célula C4. Fechei parênteses, e comercial, abro aspas duplas, tracinho, fecho aspas duplas. Mais um e comercial, e aí eu quero o mês da data final. Mês, seleciona a data, fecha parênteses, e comercial, abre aspas duplas, tracinho, e fecha aspas duplas. Mais um e comercial, e aí o dia da data final. Seleciona a data, fecha parênteses, e mais um e comercial. Quase lá, galera. Depois do parênteses, do caso do parênteses da data final, e antes da última aspas duplas, vocês vão colocar group by, agrupe por, coluna, que vai ser considerada no relatório. No meu exemplo, coluna D, que é onde eu tenho os nomes dos produtos. E depois das aspas duplas, ponto e vírgula, qual a coluna do cabeçalho da base de dados. No meu exemplo, é a linha 1. Mas entrou uma parte aqui que não era para entrar na fórmula, porque eu selecionei. Depois do ponto e vírgula, linha 1, a linha de cabeçalho. Tecla Enter ou Tab, e olha que show! Já veio a quantidade. Vamos tirar a prova se está correto. Certinho. Para a soma do total, vai ser bem simples. Vocês vão copiar esta fórmula, Ctrl C, colocar na célula ao lado, e aí alterar a coluna a ser somada. Coluna total, no meu exemplo, coluna G da base de dados. Então, dentro do parênteses do sum, coluna a ser somada, coluna G. Enter ou Tab, certinho, galera. No meu caso, já formatei para valor monetário. Beleza, colocamos a linha do total. E agora, como que nós vamos puxar esta linha na parte inferior da tabela? Vai ser super simples, pessoal. Vocês vão ficar admirados da simplicidade. Seleciona a primeira fórmula, depois do sinal de igual, vocês vão abrir chaves. E depois do parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha chaves e fecha mais uma chaves, que é esta primeira que nós abrimos aqui. Coloca o cursor dentro das chaves e aí vocês vão selecionar esta área da linha total. No meu exemplo, vai da célula G1 até a célula I1. Enter ou Tab. Vamos ver se deu certo.
E olha que show, pessoal! Já veio a soma total para a tabela. No meu caso, já tem a formatação condicional. Eu vou remover e fazer novamente. Formatação condicional, remover regra. Agora sim, vamos fazer a formatação. O cabeçalho é simples. Coloca o preenchimento, cor que você deseja, negrito, cor do texto, branco. E agora, para a linha do total, vocês vão selecionar a área da tabela e uma área superior para garantir que o total vai estar dentro desta área. E aí, nós precisamos definir a nossa formatação condicional. Então, menu formatar, formatação condicional, esse aplicar ao intervalo, ok, B7 a D1001 no meu exemplo. Pessoal, precisa selecionar após o cabeçalho, não selecionem o cabeçalho. E aí, em regras de formatação, clica nesta seta do lado direito e vocês vão escolher a opção A fórmula personalizada é, e dentro do campo valor da fórmula, vocês vão colocar o seguinte: sinal de igual e referenciar a primeira célula abaixo do primeiro cabeçalho. No meu exemplo, célula B7. B7, mas antes da coluna, pessoal, precisa travar a coluna. Então, vocês vão pressionar a tecla Shift e o número 4 e colocar o cifrão, onde B7 seja igual ao título que vocês utilizaram para a linha. No caso, eu utilizei total, a palavra total. Então, abro aspas duplas, total, é total, não toal, e fecha aspas duplas. Já deu certo a formatação. Cor de preenchimento, mesma cor do cabeçalho, negrito, cor da fonte em branco. E olha que show, pessoal! Já está feito a formatação condicional. Se eu alterar o relatório, muda também a minha linha referente ao total. E essa formatação dos números eu já tinha formatado, mas é bem simples. Seleciona a coluna, número, pode ser esse aqui, ó, número. Dá para definir a quantidade de casas decimais. Na quantidade, eu deixei como número, vou deixar agora, opa, ó o detalhe, eu alterei a data. Então, aqui eu vou formatar a partir do cabeçalho. Formatar, número, vamos voltar lá na tabela. E para a quantidade, não precisa casas decimais. Beleza, galera? Feito o nosso relatório. Vamos alterar a data e ver se de fato está calculando. Alterou. Cliente Luan Oliveira. Certinho, pessoal. Próximo passo é colocar os gráficos de cartão. Essa área de digitação das fórmulas podem diminuir a largura. Seleciona a célula da quantidade. A formatação, pessoal, vocês podem fazer também, ó, número. Esse não precisa ter casas decimais. Formatar, número e valor monetário. Para o gráfico de cartão, seleciona a célula da quantidade, menu inserir gráfico e aguarda a inserção de um gráfico. Eu vou diminuir o tamanho deste gráfico, que aí facilita a visualização, porque eu estou com o zoom em 125, aí complica um pouco.
gráfico selecionado, no editor de gráficos, vocês vão clicar nesta seta e descer no final. Vai ter esse cara aqui, ó, gráfico de visão geral. Seleciona este gráfico e aí nós vamos em intervalo dos dados, apaga isso aqui, clica selecionar intervalo de dados e aí vocês vão selecionar a célula onde consta a quantidade. Deixa eu diminuir o zoom. Selecionei a célula da quantidade, ok. Intervalo de dados, beleza. Vocês vão desmarcar essas opções aqui, ó. Usar a coluna H como cabeçalhos, não. E alternar linhas e colunas, também não. Automaticamente, na chave de valor, já puxou a referência à célula da quantidade. Se não puxar, adicionar chave de valor, selecione o intervalo, seleciono a célula e OK. E já vai ser exibido a quantidade. Exibindo a quantidade, próximo passo é ajustar a personalização do gráfico. Menu Personalizar. Estilo do gráfico, cor do plano de fundo, vermelho, fonte OK, borda não precisa mexer, chave de valor, fonte padrão, tamanho, está bom o tamanho, negrito centralizado, cor da fonte em branco, tamanho da fonte dá para diminuir, deixa eu ver, descer aqui e colocar isto no 36, 36 está bom. Beleza, alterei aqui, ok. Fator de escala padrão, formato do número dos dados, ou seja, de acordo com a formatação da planilha. Minimiza a chave de valor e vamos agora para títulos do gráfico e dos eixos. O título vai ser quantidade, QTD. QTD, fonte OK, padrão, tamanho da fonte também está bom, negrito, centralizado, cor do texto em branco. Show de bola, galera! Feito o primeiro gráfico. Agora vamos colocar o gráfico sobre a fórmula. Dá para diminuir o tamanho deste gráfico, colocar mais à direita, porque o total vai precisar de um espaço maior. Para o total em valor monetário, vai ser bem simples. Seleciona o gráfico, clica nos 3 pontinhos do lado direito, copiar gráfico. Clica sobre alguma célula, botão direito, colar. E aí nós já temos a parte do design, da formatação. Clica nos 3 pontinhos, editar gráfico. E agora eu preciso alterar na configuração o intervalo dos dados. Limpei o intervalo de dados, clico em selecione intervalo e seleciono a célula do valor total. OK. Bugou a chave de valor. Vocês vão clicar em adicionar chave de valor, cliquem em selecione intervalo e pega a coluna da soma total. Beleza? Já está exibindo, galera. Vamos ver. Dá para aumentar o tamanho, que aí vai exibir o valor por completo. Fecha a janela do editor. E aí você vai colocar o gráfico da forma que você deseja. Deixa eu dar uma ajustada um pouquinho para cá. Feitos gráficos de cartão. Vamos ver se vai alterar conforme eu altero o relatório. Alterei o intervalo de data. Show de bola! Alterou os cartão. Critérios de texto.
Sensacional, pessoal, funcionando certinho. Se eu limpar os critérios, selecionar apenas vendedor, funcionando também de forma individual os critérios de texto. Se não tiver, pessoal, data inicial ou data final, vai exibir o relatório zerado, mesmo que tenha critérios de texto, porque considera intervalo de datas. Se eu colocar 11/1/2022 e colocar uma data final 31/12/2022, colocando a data correta, é exibido o relatório. Pessoal, já estava fazendo a edição do vídeo e percebi que faltou alterar o título do segundo gráfico. Então, para alterar, seleciona o gráfico, clica nos 3 pontinhos do lado direito, editar gráfico. Em editor de gráficos, personalizar, última opção, títulos do gráfico. Texto do título, vamos colocar total. Podem fechar o editor e está ajustado o segundo gráfico. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.